Tiago, capítulo 4, versículo 13. Os irmãos acharam? Diz assim: Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Podeis assentar. Todo o bem que nós sabemos fazer e não fazemos, nós cometemos pecado. Como foi dito aqui pela minha esposa, nós aprendemos para depois fazer a prova, mas geralmente nós não colocamos em prática tudo o que aprendemos. Algumas coisas às vezes falhamos. Tem gente que não coloca nada em prática, né? Aqui nós estamos aprendendo que não devemos ser presunçosos. Presunçoso é ficar sonhando com o futuro e calculando o que vai ser. Isso acontece muito com os jovens, né? Adolescentes e alguns irmãos. Em geral, o homem é assim. Ele fica se gloriando, vai fazer, aquela certeza, não, vai dar certo. Esperando, porque eu uso umas expressões aqui que eu não lembro. Eles falam muito isso, eles fazem muito. Eu digo que vai dar certo. Isso aí é uma presunção, isso aí é soberbo, isso é maligno. Eu não uso essas palavras, porque isso já é um costume desse lugar aqui. Não, eu digo que vai dar certo, aí não dá certo. De vez em quando eu pego conversando que trataram para o dia de amanhã, não deu certo, não apareceu, o que houve, não sei o quê. Então, irmão, o dia de amanhã está determinado no livro de Deus a história do que vai ser amanhã. Por que há milhares de anos atrás Deus falou sobre os últimos dias? Deus estava adivinhando. Tem crente, pastores que não entendem isso. Deus não estava adivinhando, está tudo predestinado para acontecer. Está tudo escrito no livro de Deus. Davi mesmo, ele entendeu isso. E quando ele estava no ventre da mãe dele, o que ia acontecendo, o corpo dele não estava em forma ainda, estava informe, sem forma. Mas tudo estava escrito, e cada dia ia se cumprindo. Muitos servos do passado tiveram esse entendimento e tiveram muito cuidado em fazer planos sem exaltar a Deus. Não tem como você fazer plano. Por isso que está escrito no livro de Provérbios: a preparação do coração do homem. Há um tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio para falar, escolher, mas se ele vai receber aquilo, ou aquilo vai acontecer, não é pelo livre-arbítrio que muita gente pensa que tem. Está no plano de Deus. Quando nós lemos em João capítulo 15, versículo 16, quando ele diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vocês. Depois ele disse: eu não escolhi vocês os 12, mas um de vós é o diabo. Ele já tinha escolhido o diabo, porque estava escrito na lei, na profecia: o que comia do meu prato levantou contra mim o seu calcanhar. Então isso foi acompanhado, isso foi feito, vou dizer assim, rigorosamente, cuidadosamente pelo Deus Todo-Poderoso. O próprio Jesus não falava dele mesmo. Ele disse assim: como eu ouço, assim eu falo. Então o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, segunda-feira? Eu já acordo assim: Senhor, abençoado seja esse dia, dirige meus passos, seja feita a tua vontade. Às vezes esquecemos de dizer isto, mas o dia de amanhã, se
vamos contratar, se vamos viajar, se lá vai dar certo. A imaginação nossa é perfeita. Criamos uma história, colocamos na nossa cabeça e às vezes entra no coração e aquela história fica: eu vou fazer isso assim, aí eu vou fazer assim, aí vai me acontecer assim, aí eu vou casar, eu vou arrumar, aí eu vou fazer assim, vou ganhar um dinheiro, vou juntar. Irmão, dia de amanhã, o dia de amanhã, como é que você sabe que você vai fazer tudo isso? Se você não é Deus, se Deus não te revelou o dia de amanhã, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Quando Jesus disse para os discípulos: não vos preocupeis com o que haver de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai Celestial bem sabe o que vocês precisam. Quando nós lemos estas escrituras, ficamos mais tranquilos, mais em paz. Esse negócio de ficar calculando o dia de amanhã, pensando muito, isso acaba destruindo a nossa paz, a nossa firmeza com Deus. Porque eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã eu vou passar fome se eu não creio no Senhor, porque Deus dá ordem ao socorro para vir me alimentar. Irmãos, Deus é poderoso nas alturas. Eu sei que nesse lugar Deus deixou as pessoas viver muito tempo de seca, com dificuldade, porque é um povo muito idólatra, um povo muito cachaceiro, um povo muito prostitutos, adúlteros, macumbeiro, que rezador, tudo é macumbeiro, tudo é feitiçaria. Hoje eu estava vendo testemunho, não sei se é um ex-rezador, né? Eu não cheguei a ver, não, eu devia ter visto para mandar para os irmãos, porque tem muita gente que acredita em rezador achando que é coisa de Deus. Rezador é coisa do diabo, é uma coisa disfarçada, uma bondade disfarçada, uma cura disfarçada. É demônio, porque essa pessoa não tem compromisso com Jesus, não tem compromisso com Deus, não se une com os crentes, não usa a palavra de Deus, não vive na presença do Senhor. É bruxaria, feitiçaria. Mas então, amados, dia de amanhã é igual o que está escrito no livro de Provérbios: quem é aquele que diz e assim acontece sem Deus mandar? Significa que o dia de amanhã pertence a Deus. Como é que eu posso dizer: eu vou fazer isso amanhã? Chega amanhã, você começa com a dor, o carro estragou, a moto furou o pneu, pronto, você não vai. Um dia um homem me deu uma carona no carro novinho, não estava nem emplacado. Aí ele me mostrou o serviço e entramos no carro, ele fez uma volta por debaixo do viaduto e viu a polícia, acho que a Polícia Federal do outro lado. Mas tinha um outro caminho por detrás da Polícia Federal que passava perto do colégio. Tinha um asfalto, tinha um outro asfalto. Ele falou assim: vou passar por trás, se a polícia não me parar, porque o carro está todo certinho, né? Mas de repente eles implicam sempre com alguma coisa. Aí tá, ele acabou de falar. Quando ele fez a curva, acho que ele esqueceu, passou em frente da polícia. E o que aconteceu? A polícia parou ele. Vamos falar. Eu fiquei olhando aqui, meu Deus, ele esqueceu. Aí a polícia pediu os documentos, aí ele tudo certo. Aí a polícia olhou, olha, já passou do prazo aqui do senhor, passou, já está em. Como é que é? O senhor vai ser autuado aqui, que o senhor não pagou aqui, vai ser multado aqui. Deu uma multa para ele. Tinha que pagar na mão do banco, lá não sei se era da placa, não sei o que era. A polícia não multou o homem. Eu fiquei assim, fiquei até com vergonha. Mas eu entendi tudo ali. Eu não ri, eu não achei aquilo bom, porque eu também não soberbo, mas eu vi que Deus estava me ensinando. Dia de amanhã, daqui uma hora, daqui meia hora, só Deus sabe. Só Deus sabe o que vai acontecer. Então foi isso que o Senhor Deus, me ensinou. Está vendo, meu filho? Ele determinou algo, mas no meu plano tinha outra coisa no meu plano. Quem é aquele que diz e assim acontece sem Deus mandar? Deus não mandou, ele não pôde fazer acontecer. Ele esqueceu, passou na frente da polícia. Olha, mas aquilo foi incrível na minha vida. Até hoje eu guardo isso. Eu disse: meu Deus, como é que pode ser isso? Gente, como é que pode, né? A gente não deve se preocupar muito com o dia de amanhã, porque isso traz problema à consciência. Você tem que dormir em paz, acordar em paz, viver em paz, acreditando numa coisa: Deus é que vai dar a solução. O dia de amanhã está na mão de Deus, não está na minha mão. Eu vou estudar,
fazer isso, pô, arrumar um emprego, vai nada. Não, sujar o chão. O que aconteceu com muitas pessoas? Eu tenho uma tia, a mais nova da nossa família. Aí, quando ela estava estudando inglês, ia fazer isso, ia fazer aquilo, foi ser dona de casa durante muitos anos. Depois, um serviço, depois já de velha, já de idade, um serviço lá, eu esqueci de que era. Não sei se negócio de venda de casa, essas coisas assim, não lembro. Empréstimo, de empréstimo. Trabalhar de empréstimo. Fez tanta coisa, estudou tanta coisa, foi trabalhar de empréstimo. Quer dizer, é isso que acontece. Dia de mais ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, aí meu pai ia se mudar lá de um lugar chamado Cachoeiras de Macacu. E eu tinha aqueles amigos de algum tempo, e aquilo para mim foi muito triste. Os colegas ficaram tristes também porque eu ia mudar. Aí eu chorei um dia e falei, puxa, um dia eu vou ser alguma coisa na vida. Eu nem sabia o que eu estava falando. Eu, realmente, graças a Deus, eu falei uma coisa boa, né? Hoje eu sou alguma coisa na vida, porque não era nada, né? Hoje eu sou um servo do Senhor. Então, irmãos, essa palavra aqui fala de soberba, de pessoas que ficam falando, prometendo, e diz que vai fazer, que vai contratar, que vai passar um ano não sei aonde. Só Deus sabe o que vai acontecer. Só o Senhor é que sabe o que está determinado, o que há de ser, o que há de suceder. Só Ele sabe, porque o mundo, irmão, não pode estar descontrolado. A mão do Senhor está segura nas rédeas deste mundo, para que as coisas se cumpram tudo em tempo determinado. Vocês já viram, né? Pessoas que criam porcos. Sempre está, geralmente o porco fica num cercado, né? Ou no chiqueiro, ou num lugar próprio. Ali dentro ele pode ir para ali, ir para cá, mas não pode sair dali. E sair o dono pega ele, né? E ele pensa que vai viver para sempre, mas sabe que está marcado o dia dele ser morto. Então, dentro daquele espaço, ele se mexe para cá, se mexe para lá, come aqui, come ali. Mas o seu dono é que vai determinar algumas coisas que vão acontecer, não é? Assim somos instruídos, vendo que o ser humano, ele acorda dentro de casa, ele faz uma coisa, mas esse projeto, tudo que ele falou, nem sempre é do jeito que a pessoa falou. Tem coisas que a pessoa fala e faz, porque Deus aprovou, está dentro do plano do Senhor. Porque, irmãos, tem muita gente que não sabe de uma coisa, que muitos pensamentos, muitos sentimentos, muitos desejos que vêm da nossa mente e do coração, alguns, talvez a maioria, não são de Deus, mas tem alguns que são de Deus, né? Deus concede a pessoa pensar dentro do plano dele, Parece que é muita coisa para Deus controlar, mas isso não é nada para o Senhor. Se Ele chama todas as estrelas, como foi dito aqui, pelos seus nomes. Nós falamos em bilhões, os homens falam em turbilhões, que é uma conta que eu não sei fazer. E Deus tem o nome de cada uma dessas estrelas que os homens colocam o nome, mas elas têm os nomes próprios que Deus colocou. Imagina Deus criar nome diferente, bilhões, trilhões, bilhões, sem repetir. Isso é muito maravilhoso. Sobre o dia de amanhã, como eu falei, as profecias são coisas que estão determinadas por Deus. Se vocês ficarem atentos à palavra, vocês vão descobrir quantas coisas Deus determinou e tudo cumpriu-se conforme Deus queria. Por isso que o dia de amanhã não pode ser calculado por nós. Podemos até profetizar o que vai ser o dia de amanhã, pelo Espírito, não por nossa vontade. O livro do Apocalipse, capítulo 17, diz que o Senhor vai colocar na mente, no coração de 10 reis, que hoje equivale a 10 presidentes, Ele vai colocar o intento dele. Deus vai colocar o seu intento no coração deles, para eles fazerem o que Deus quer. Olha aí. Para eles fazerem o que Deus quer. Ainda não se cumpriu, isso foi dito quase 2000 anos atrás. Esse indivíduo ainda não estava nascido, ainda iriam nascer. Então Deus está no controle? Ele está. Dia de amanhã está nas mãos de Deus. Então não faça nada sem dizer, olha, se for da vontade de
Deus, né? Se tudo der certo na direção de Deus, nós vamos fazer isso. Por quê? Porque nós não sabemos. Você marca, segunda-feira, quarta-feira, 9 horas lá, eu estarei lá, tá bom. Aí você sai de casa com uma moto, com um carro, dá um problema. Fura o pneu, né? Estraga o pino do pneu, a câmera, o carro deu problema, a polícia parou, o carro não pega, não sai da garagem. Por isso que devemos dizer, se for da vontade de Deus, tudo der certo. Por que não? Porque o dia de amanhã Deus pertence. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E se amanhã eu chegar aqui e o Senhor não estiver vivo, você sabe o dia que vai morrer? A Bíblia diz que é tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de chuva, dá uma chuvada, um temporal, o vento jogando. Você vai sair como? De moto. O vento empurrando a moto, empurrando gente. Como tem nos países aí, das pessoas saírem rolando assim, o vento jogando. Vai sair como? Só Deus sabe no dia de amanhã. Por isso que eu digo, pela minha vontade, vou viajar ano que vem. Mas se Deus tem um plano antes, Ele vai avisar, Ele vai mostrar. Prevaleça a vontade do Senhor, né? Então está aí a palavra de Deus, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.